Hoje, na classe dos jovens, daremos início ao terceiro trimestre de 2025, no qual estudaremos uma nova revista, cujo tema geral é a liberdade em Cristo, vivendo o verdadeiro evangelho, conforme a carta de Paulo aos Gálatas. Gravei um pequeno vídeo intitulado Como se preparar para o novo trimestre, onde os seguintes assuntos são abordados: uma palavra introdutória, apresentação do comentarista, objetivos e características, divisão didático-pedagógica do conteúdo, indicação de materiais complementares, orientações pedagógicas e o plano de aula da ferramenta EBD. O link está aqui em cima no card. Clique, vale a pena conferir, pois agora iremos direto ao assunto. Lição de número 1. Gálatas, a carta da liberdade cristã. Toda a epístola aos Gálatas trata do que torna uma pessoa verdadeira e completamente cristã. Nessa carta, o apóstolo Paulo apresenta uma das explicações mais claras de todo o Novo Testamento a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. É por esta razão que Martinho Lutero, um dos grandes líderes da Reforma protestante, disse de forma apaixonada a respeito dessa epístola: eu me comprometi com ela, é minha esposa. E, como adendo, foi pela leitura do prefácio dessa carta escrita por Lutero que John Wesley teve sua genuína experiência de conversão depois de vários anos na lide da pregação. Wesley ficou tão empolgado com o comentário de Lutero sobre essa epístola que chegou a dizer que era o principal livro da literatura universal. Então, a carta de Paulo aos Gálatas influenciou grandes pregadores, grandes estudiosos do passado e continua a edificar a igreja nos dias atuais. Para esta aula, os nossos objetivos específicos são, em primeiro lugar, entender o panorama geral da carta aos Gálatas. Em segundo lugar, compreender o contexto histórico em que a carta foi escrita. E, por fim, refletir a respeito dos ensinos da carta aos Gálatas para os nossos dias. Direto ao assunto, com muito conteúdo, o texto principal nos diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Comparando traduções, a paráfrase NTLH diz: mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazerem o que a lei manda. Assim, nós também temos crido em Jesus a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo e não por fazermos o que a lei manda, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Deixei o texto aqui também na versão transliterada do grego para os irmãos darem uma conferida, mas, em resumo, o que Paulo está dizendo é que ninguém é aceito por Deus só por seguir mandamentos. Eu pratico a lei. Eu cumpro as liturgias. Eu vivo os costumes. Eu faço isso e aquilo e por isso eu sou salvo. Paulo está dizendo, não. Ninguém é salvo por seguir e praticar estas coisas. A aceitação vem pela fé, ou seja, por confiar em Jesus e não por merecimento. Pensemos em duas pontes. Vamos imaginar aqui. Imagine duas pontes. O nome da primeira ponte é Obras. Então esta ponte é nominada como a Ponte das Obras. A segunda ponte é chamada de a Ponte da Fé. Quando tentamos nos achegar a Deus pela Ponte das Obras, não conseguimos, porque a ponte ela está quebrada e ela nos impede de chegar até o Senhor. Mas quando vamos por esta direção e tomamos o caminho da Ponte da Fé, que é firmada em Cristo, ela é segura, forte e confiável. E é por ela que atravessamos e nos chegamos até Deus. É por ela que nós alcançamos a salvação.
Então, é nestes termos aqui que Paulo está falando quando escreve aos Gálatas no capítulo 2, versículo 16. As obras são insuficientes para salvar. O caminho da salvação é o caminho da fé. A verdade prática nos diz: a carta aos Gálatas, ou o resumo da lição, né? A carta aos Gálatas é uma exposição da salvação pela fé em contraste com a salvação pelas obras. Vamos a uma rápida atividade pedagógica. Aplique essa atividade para perceber o conhecimento dos seus alunos. O objetivo dela é levá-los a compreenderem de forma clara e objetiva que a salvação é recebida exclusivamente pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo e não por méritos ou obras humanas. O que você vai precisar para aplicar esta atividade pedagógica é um quadro. Irmão Murilo, mas aqui na minha classe não tem um quadro. Então leve um cartaz, uma cartolina e um marcador, ok? Como proceder? Por exemplo, veja só, aqui é uma explicação bem rápida. O professor ele deve dividir o quadro em duas colunas, ou cartaz, com os títulos Obras e Graça. Em seguida, ele pedirá aos alunos que respondam às seguintes perguntas: o que as pessoas geralmente acreditam que é necessário fazer para serem salvas? Como alguém pode ser aceito por Deus? À medida em que os alunos respondem, por exemplo, frequentar a igreja, jejuar, praticar boas obras, orar, você vai escrevendo essas respostas na coluna das obras. Após essa etapa, você, como professor, colocará na coluna que tem o nome Graça a seguinte frase: fé em Jesus. Então, você vai fazer a leitura de Efésios 2, 8 ao 9, ou reler Gálatas 2 e 16. E ao final da atividade, o professor deve destacar que, embora as práticas mencionadas sejam importantes, como orar, jejuar, ir à igreja, ler a Bíblia, etc., elas não são o fundamento da salvação. A salvação é o resultado exclusivo da graça de Deus recebida por meio da fé em Jesus Cristo. Essa é a verdade teológica defendida, no nosso linguajar aqui, com unhas e dentes, pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. Vamos à exposição do nosso conteúdo. Antes eu quero me dirigir aos meus irmãos do YouTube. Curtam, comentem e compartilhem. E aproveitem para assistir, se ainda estiver disponível, todas as aulas que foram gravadas em nossa conferência de escola dominical, certo? Aproveitem para assistir essas aulas, porque elas ficam por tempo limitado aqui na plataforma do YouTube. Lembrando aos irmãos também que estou deixando, como sempre, o subsídio para você fazer o download aqui embaixo, da aula de número 1. Ok? Meus irmãos da ferramenta EBD, um abraço especial a todos vocês. Façam uso dos materiais, dos mapas, das dinâmicas, de tudo o que a gente disponibiliza na plataforma da ferramenta, tá certo? Então utilizem esses materiais, o audiovisual, o slide, o motion, as imagens trabalhadas, para envolverem os seus alunos durante a semana e prender a atenção deles durante as aulas. Irmão Murilo, eu não conheço a ferramenta EBD. Você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Eu vou deixar aqui embaixo, vou deixar para você o link para você clicar e conferir. Você que me assiste pelo YouTube. Então, não perca tempo. Conheça a plataforma da ferramenta. Vamos lá. Ponto de número 1. Carta aos Gálatas. Como os irmãos já perceberam, nós vamos expor alguns trechos, não todos, dessa carta. E, portanto, já que estudaremos uma carta circunstancial e circular, porque ela não é escrita para uma igreja só, mas para várias igrejas na região da Galácia, é normal que façamos uma breve introdução. O subponto 1 fala sobre o contexto, e a lição diz: muitos gentios se tornaram cristãos, e com o aumento deles entrando na igreja, crendo que a salvação prometida por Cristo vinha pela fé, surgiu o que vamos chamar de choque cultural. Um grupo de judeus que também tinha crido em Jesus passou a ensinar que a salvação dependia também da guarda da lei de Moisés. Aqui nós temos uma situação
que promoveu a ação de Paulo em escrever esta carta. Mas, no subsídio, eu dividi o contexto em duas partes. Primeiro, sobre os destinatários e segundo, sobre a epístola. Nesta aula, nós vamos focar nessa segunda parte, mas vou apenas mencionar para os irmãos rapidamente o que está na parte dos destinatários. Nós temos bem resumido a história dos Gálatas, como se formou o pessoal naquela região. É interessante que quando eu estudava, eu vi que os Gálatas, eles são os gauleses, né, descendentes dos celtas, e há toda uma trajetória de guerra, de luta, para que eles se formassem ali, até o ponto em que a região dos Gálatas ficou conhecida como uma província romana. Então eu deixei bem resumida aqui essa história para os irmãos terem uma pequena noção. Aqui eu estou condensando em 3 parágrafos, mais ou menos aqui, 400 anos de história, ok? Até chegar no povo a quem Paulo escreve. Sobre o contexto específico da epístola, o pano de fundo é o seguinte: a carta aos Gálatas, ela trata da controvérsia sobre a lei de Moisés, que resultou não só, partindo da posição teológica que eu adoto, essa controvérsia, ela promoveu não só a escrita da carta, agora saiu, como também o concílio em Jerusalém, lá em Atos capítulo de número 15. Paulo e Barnabé tinham pregado o evangelho na parte sul da Galácia, durante a primeira viagem missionária deles. E aqui já cabe uma dica. Antes de você for ministrar aula em classe, leia Atos capítulo 13 e Atos capítulo 14, porque ali você vai encontrar o contexto em que essas igrejas da Galácia, elas foram geradas por volta do ano 48 e 49 depois de Cristo. Então, quando os missionários voltaram para Antioquia, Pedro fez uma visita à igreja local, à igreja dos Gálatas. E nessa ocasião houve um conflito que Paulo faz questão de registrar em Gálatas capítulo 2, versículo do 11 ao 16. É o contexto maior do nosso texto principal. Então, a questão que Paulo percebeu claramente foi a justificação e a santificação, ou seja, como alguém é salvo e é transformado, acontecem somente pela fé. Ou é preciso também regras e leis religiosas. Então ele percebeu essa questão, ele percebeu essa controvérsia, que naquele momento estava ganhando uma certa proporção e resolveu escrever essa carta. Logo após os eventos aqui que foram descritos, Paulo, o conflito lá com Pedro e tal, e essa crescente discussão, Paulo percebeu que os Gálatas estavam se desviando, que os Gálatas estavam dando ouvido a outro evangelho, pregado por um grupo que mais à frente a gente vai conhecer nos detalhes, denominado judaizantes. E ele percebe o quanto essa controvérsia e este outro evangelho era nocivo à fé. E por esta razão, devido a este problema que se levantou, Paulo escreveu a carta aos Gálatas, ok? Então, temos aqui um resumo do contexto. Quanto ao autor, a lição diz: Paulo é o autor da carta aos Gálatas. Ele se identifica como tal logo no primeiro versículo, não dando margem para que outra pessoa possa ser apresentada como responsável por essa autoria. Aqui nós temos uma das autorias mais incontestáveis de todos os livros da Bíblia. Historicamente, Gálatas desfruta de uma aceitação plena de sua autoria paulina. Olha que interessante. Desde os primórdios, ela recebeu a atestação externa forte. Clemente de Roma cita esta autoria, cita esta epístola na carta de Barnabé. Policarpo também faz menção na epístola aos Filipenses. Há também menção em uma obra que quase entrou no cânon bíblico, o Pastor de Hermas, tem alusão a ela. Marcion, o herege, a colocou em primeiro lugar em seu Apostolicon, e ela é citada por Justino Mártir, Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria, e todos esses aqui e mais atribuem a autoria a Paulo. Então, de forma externa, nunca houve uma contestação. Internamente,
o autor 2 vezes se identifica como Paulo. Gálatas 1:1, Gálatas 5:2, e o autor também se apresenta como fundador das igrejas no capítulo 4, versículo 19 ao 20. Então não há dúvidas de que Paulo foi o autor, o escritor da carta aos Gálatas. O motivo da carta é o subponto 3. A lição diz: a carta aos Gálatas foi escrita com o objetivo de alertar aqueles crentes acerca do perigo que estavam correndo ao acrescentar a mensagem do evangelho à prática da lei de Moisés. Temos abordado, de certa forma, isso aqui já no primeiro subponto. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai olhar para os objetivos reunidos em torno de um tema geral ou de um propósito central que estão na carta aos Gálatas, ok? Vamos tratar desses 3 objetivos, pontuá-los e em seguida lançar aqui o propósito principal da carta aos Gálatas. Primeiro objetivo, preste atenção, guarde essas informações. O primeiro objetivo de Paulo foi defender a legitimidade de seu ministério apostólico. Isso a gente já vê na primeira seção, capítulo 1, versículo do 1 ao 5, e esse assunto ele volta mais tarde em Gálatas, capítulo de número 6, versículo 17. Paulo defende o seu apostolado. Em segundo lugar, temos outro objetivo, e ele foi afirmar e explicar que a salvação vem exclusivamente pela fé, conforme vemos no capítulo 3 e 4. Inclusive, a lição traz até uma estrutura aqui. Na página Lição de Professores, página de número 4, nós temos o esboço da carta de Paulo aos Gálatas. Dê uma conferida nesse esboço, porque você terá uma visão mais abrangente de todo o conteúdo pragmático abordado aqui, certo? Então, Paulo ele vai afirmar, ele vai explicar que a salvação vem exclusivamente pela fé. Ele vai defender isso, defende seu apostolado e defende a salvação pela fé. E em terceiro lugar, ele tinha como objetivo esclarecer os limites da liberdade cristã. O apóstolo queria evitar que os cristãos interpretassem a liberdade do evangelho como uma permissão para viver de qualquer forma, sem compromisso com a vontade de Deus, o que hoje seria chamado de antinomianismo, ou rejeição de toda a lei moral, algo que ele também combateu em outras cartas, como uma carta aos Romanos. Então, reunindo estes 3 objetivos, chegamos a um propósito principal. E qual é o propósito principal da carta aos Gálatas? Levar os cristãos daquela região a recuperar a alegria e a plenitude da liberdade que tem em Cristo, reafirmando que o Evangelho da Graça tem origem divina, rejeitando os ensinamentos que misturavam o cristianismo com regras judaicas e incentivando uma vida marcada pela santidade e pelo amor, frutos do Espírito Santo. Encontramos aqui, portanto, o nosso ponto principal. O ponto de número 2 da revista nos diz a saudação paulina. Preste atenção. Subponto 1. Paulo, apóstolo não da parte dos homens. Você lê todo o versículo de número 1, porque este ponto aqui é basicamente a exposição dele, certo? Exposição do versículo 1 e do versículo de número 2. Eu vou ler. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Subponto 1, já chamamos aqui a proposição e a lição diz: Paulo inicia a carta aos Gálatas com sua identificação nominal. Ele era conhecido pelos irmãos daquela região e eles não teriam dúvida de quem era o autor da carta. Ele completa com mais uma sentença, não da parte de homens. Esse aspecto é importante, pois ele não teria escrito tais palavras se sua autoridade apostólica não estivesse sendo colocada em xeque por seus acusadores, os judaizantes. O que é que está acontecendo aqui? Aqui daria uma aula, viu? Isso aqui é tão profundo que aqui daria uma aula completa.
Paulo está reivindicando para si o título que os falsos mestres estavam claramente lhe negando. Ele era apóstolo de Jesus. E esse título aqui não é um título comum. Ele não é um título que pode ser aplicado a todos os irmãos, não é? Como crentes, santos, salvos. Não. Apóstolo era um título que era aplicado a pessoas específicas. Por exemplo, Jesus ele utiliza esse título, apóstolos, apenas para os 12, dentre uma multidão de discípulos. E haviam requisitos bem específicos para ser apóstolo de Jesus. Atos, capítulo de número 1, versículo 15 ao 26, nós encontramos muitos desses requisitos. O primeiro requisito, ter acompanhado Jesus desde o batismo de João até a ascensão. Olha o que diz o texto, Atos 1, 21 e 22. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam, todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado ao céu. Olha que requisito. E é a partir desse requisito aqui que nós entendemos que não existem mais apóstolos como os apóstolos do Novo Testamento. Você vai encontrar aí algumas igrejas, não é? Apóstolo tal, apóstolo tal. Não cremos que existam mais apóstolos como os apóstolos do Novo Testamento. Irmão Murilo, e Efésios lá que fala sobre, e eles dão um para ali, aí é outra discussão. Aí a gente irá abordar os dons ministeriais, e aí fica para outro momento. Mas o que cabe aqui é que esse primeiro requisito aqui já descarta essa função apostólica hoje. Né? Um apóstolo, ou que há uma sucessão apostólica. Eu vou falar. Só baixando aqui, só pra gente, viu? Não existe sucessão apostólica. O Papa não é um sucessor de Pedro. Não. Tá bom? E nessas igrejas neopentecostais, apóstolo fulano de tal, ele pode se chamar de apóstolo, ele pode se chamar do que ele quiser. Porque já existe até pai-póstolo. Pai-póstolo, olha, pensou? Mas apóstolos, como os do Novo Testamento, não. Ok? Primeiro requisito aqui já descarta tudo. Olha o segundo requisito. Ter visto o Cristo ressuscitado. Atos 1, 22, parte B. Um deles se torna conosco testemunha da ressurreição. Então, ser testemunha ocular da ressurreição era essencial, pois esse evento constitui o centro da proclamação apostólica. A igreja, ela é apostólica, porque ela está fundada na doutrina dos apóstolos. A igreja é apostólica, mas na igreja não tem mais apóstolos hoje, ok? E terceiro requisito, ser escolhido por Deus, Atos 1 e 24. Preste atenção como essa informação aqui, ela é interessante. Paulo, ele não cumpre necessariamente esses requisitos aqui, mas ele é considerado apóstolo. Porque ele foi chamado pelo próprio Jesus, ele viu o Cristo ressurreto, ele não presenciou a crucificação, eu penso que não sei, alguém pode dizer que sim, não sei. Como fariseu incrédulo, talvez ele estivesse ali, não sei. Mas ele viu o Cristo ressurreto. O Cristo ressurreto a caminho de Damasco. E esse Cristo ressurreto comissionou para ser apóstolo dos gentios. Paulo não se considera como um dos 12. E eu acho que Paulo não pode ser incluído na categoria dos 12, porque a vaga de Judas foi preenchida por Matias. Ele até se considera como um apóstolo abortivo, ele vai dizer um apóstolo antes do tempo, mas em termos de serviço, em termos de ministério, ele não foi inferior a nenhum dos apóstolos. Ele não foi inferior. Ele trata disso na sua carta aos Coríntios. Agora preste atenção, por que eu estou fazendo toda essa exposição? Eu estou fazendo toda essa exposição para dizer que Paulo ele foi legitimamente chamado por Jesus. Mas havia um grupo de pessoas que estavam dizendo, esse homem aí, isso é um aventureiro. Esse homem aí, isso não é ninguém, isso é unção barata, isso é unção comprada.
Hoje tem muita gente assim com unção barata, né? Unção comprada. Gente que eu me unjo, eu unjo a mim mesmo, agora eu sou isso, eu sou aquilo. Dentro aqui de um linguajar, parafraseando o texto, contextualizando, entendo o que eu vou dizer aqui. Paulo não foi alguém que disse assim, rapaz, eu quero ser apóstolo. Então, eu vou fazer o seguinte, Pai, eu me consagro a mim mesmo como apóstolo e me envia aí. Agora eu sou apóstolo e mando nos outros. Sou maior do que os outros, sou diferente, sou mais crente que os outros, eu sou o grandão agora. Pronto. Não. Foi Jesus quem o chamou. Hoje tem muito obreiro chamado, né? E tem o chamado obreiro. mas preste atenção, Paulo foi comissionado por Jesus. Jesus chegou a dizer a Ananias o seguinte, eu vou mostrar a ele o quanto ele vai padecer pela minha palavra. Ele é para mim um vaso escolhido. Então Paulo era apóstolo chamado por Cristo. Mas tinha gente lá dizendo, não, esse homem aí não é apóstolo não. Por isso que ele começa logo, já assim, olha, Paulo, apóstolo. Não é? Aí o subponto 2 diz assim, da parte de Jesus e de Deus Pai. Após ter se apresentado como remetente da carta, Paulo deixa clara a origem do seu apostolado. Ele vinha da parte de Jesus e de Deus Pai, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Então, Paulo, ele se apresenta como enviado, como um comissionado plenamente investido da autoridade daquele que o designou, porque se ele foi comissionado por Jesus, o enviado, ele tem a mesma autoridade daquele que enviou, porque ele não fala em nome dele mesmo, ele fala em nome daquele que o comissionou. A origem do evangelho de Paulo não é humana, a origem do evangelho de Paulo não é uma origem carnal, não é uma origem terrena, o evangelho de Paulo é de origem divina, porque ela está atrelada ao seu chamado, e com isso fica evidente, fica subtendido o seguinte, já que Paulo e sua mensagem recebem um respaldo da autoridade divina, aqueles que o rejeitam, bem como ao seu evangelho, estão rejeitando a Cristo. E dessa forma também rejeitando o Pai que o enviou e o ressuscitou dentre os mortos. Quando Paulo se apresenta como apóstolo da parte de Jesus e de Deus Pai, ele está dizendo o seguinte, esses homens aí, que estão dizendo que eu não sou apóstolo e que estão distorcendo o evangelho que preguei a vocês, eles não estão só rejeitando a mim. Eles estão rejeitando aquele que me enviou. Eles estão rejeitando as palavras daquele que me comissionou, a saber, a Jesus Cristo e a Deus Pai. O subponto 3 diz, os irmãos que estão comigo, e aqui já é o versículo de número 2, certo? A lição nos fala, Paulo tem a humildade de reconhecer que não está fazendo a obra de Deus sozinho. Mesmo sem mencionar os nomes de seus companheiros de ministério, ele mostra aos Gálatas que realizamos melhor a obra de Deus quando estamos em comunhão uns com os outros e podemos servir ao Senhor em grupo. Como um corpo, podemos ser úteis com diversos talentos. E eu quero destacar aqui 2 pontos, que são mais pontos de aplicação. Primeiro, Deus nos chama para servir em comunhão e não de forma isolada. Não tem aquela pessoa que quer fazer tudo sozinha? Tá errado. Quando a gente pensa em obra de Deus, quando a gente pensa em igreja, a gente deve pensar em um serviço coletivo. Ah, mas ele é diferente de mim. Ah, mas ela é diferente de mim. No corpo, a gente tem membros diferentes. Temos as mãos, os pés, os olhos, a boca, o nariz, os ouvidos. Só que, apesar das diferenças, todos os membros trabalham em conjunto na sua singularidade para o bem comum do corpo. Então, quando pensamos na obra de Deus, nós devemos valorizar o corpo. Devemos valorizar os membros nas suas singularidades. Todo mundo é importante. Todo mundo é útil. Todo mundo pode contribuir. Ainda que do seu jeito, nas suas limitações, nas suas singularidades, todos podem contribuir. As mãos, elas não podem fazer
com excelência o serviço dos pés e nem vice-versa. Os olhos, de forma alguma, podem fazer o serviço dos ouvidos e vice-versa. Então, cada membro é importante. Não prega, não canta, a gente valoriza só as externalidades. Eu dirigi uma congregação, um tempo atrás, em que o irmão que ficava na porta, ele dormiu no Senhor. Oh, como esse porteiro fez falta. Como ainda faz. Como esse homem faz falta. Não era um homem de pregar, não era um homem de não cantava, mas era tão pontual para abrir a igreja. Tão pontual. Saía na campanha evangelizadora, evangelizava, não perdia um culto. As irmãs estavam orando lá no círculo de oração e lá estava ele, na porta, cuidando para que não entrasse ninguém estranho, no momento em que as irmãs estavam lá no círculo de oração. Como esse homem faz falta. Então, devemos valorizar o corpo, ok? Em segundo lugar, humildade para reconhecer a nossa limitação individual. Eu disse a vocês lá que tem gente que quer fazer as coisas sozinhas. Sozinho você pode fazer alguma coisa, mas você não faz tudo. Você pode fazer uma coisa bem feita, mas você não faz tudo. Na igreja, não. Não dá para fazer tudo sozinho. Você precisa da mão de ajuda. Porque tem gente que às vezes se acha demais, não é? Se eu não pregar, ninguém se salva. E ele pensa que agora é o Espírito Santo. Se não for eu que organizar, não vai prestar. Tem gente que pensa que é insubstituível, não é. Tem gente que pensa que sabe de tudo, não sabe. Nós devemos ser humildes, reconhecer as nossas limitações individuais. O pastor Anderson Silva, né, que sempre está conosco aqui nas conferências de escola dominical. Hoje está mais difícil porque ele está pastoreando uma igreja nos Estados Unidos. Mas dentro da nossa amizade, da intimidade que a gente tem como amigo, ele me disse uma coisa em off que eu divido aqui com vocês. Ele disse assim: Murilo, o jeitão dele falar mineiro, né? Murilo, sozinho podemos até ir mais rápido, mas juntos iremos mais longe. A obra de Deus deve ser feita de forma coletiva. Quarto subponto, os destinatários. E nós já tratamos disso aqui, certo? Deixe-me só dar aqui mais algumas informações. A lição diz o seguinte: os destinatários desta carta eram os irmãos das igrejas da Galácia. Observe que esse documento não foi dirigido a uma única igreja, como as cartas aos Romanos, aos Coríntios, aos Efésios, cujos destinatários, como se entende, pertenciam à igreja localizada em uma só cidade. Os Gálatas, por sua vez, faziam parte de um grupo de igrejas espalhadas pela região da Galácia. E aqui, quando você for ler, se você for um professor aplicado, você vai ler muitos comentários, você vai ver que há uma discussão enorme de quem são esses destinatários. Se são os irmãos do norte ou se são os irmãos do sul. E com isso também há várias probabilidades de data. Se forem os irmãos do norte, a carta foi escrita depois de Atos 15. Se é os irmãos do sul, a carta é escrita antes de Atos 15. Então, ambas as correntes dividem os mais renomados estudiosos. Eu resolvi adotar a posição de que Paulo escreve antes de Atos 15 Gálatas. E isso torna a carta aos Gálatas talvez o primeiro documento do Novo Testamento. O primeiro livro escrito do Novo Testamento. Eu creio dessa forma. Foi escrito antes de Atos 15 e os destinatários aqui são os irmãos da Galácia do Sul. Não os Gálatas etnocêntricos, etnogeográficos, né? Mas os Gálatas do Sul, um povo misto, que ficava ali em Antioquia da Psídia. Nós temos Antioquia da Síria e Antioquia da Psídia. Então, essa região da Galácia aqui
segundo a posição que eu creio, é a Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Eu não estou sozinho na minha posição, eu até não deixei... Não está aqui o livro. Mas o melhor livro traduzido em português, não o melhor escrito, mas o melhor traduzido em português, do F.F. Bruce, um comentário exegético, ele vai seguir também essa mesma linha de pensamento, tá bom? Então, essas informações aqui, elas são relevantes, eu até deixei no subsídio, lá depois das referências bibliográficas, um apêndice, para que você possa se aprofundar nisso aqui. Ponto 3. A mensagem para os nossos dias. O subponto 1 diz o seguinte: a importância da liberdade. A lição nos fala, a carta aos Gálatas defende a liberdade cristã. E que liberdade é essa? Liberdade para uma vida de santidade, de comunhão com Deus e de acesso livre à presença dele. A certeza de que não precisamos seguir as obras da lei para sermos salvos, pois somos salvos pela fé em Jesus. É meio que um ponto com 3 subpontos de aplicação. E o primeiro deles é esse, a importância da liberdade. A liberdade, em Gálatas, complementando, é um tema central e profundamente ligado à doutrina da justificação pela fé. Olha o que diz Gálatas 5:1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Essa liberdade é o oposto da escravidão à lei e à carne, ou seja, da lei e da carne. Cristo liberta o crente da condenação da lei, Gálatas 3:13, da maldição do pecado, Gálatas 3:10, e da ilusão de que as obras humanas podem salvar, Gálatas capítulo 2, versículo 16. Vamos aqui tentar entender esse conceito com uma seguinte história aqui que eu pensei. Eu vou pensar aqui uma história para a gente entender esse conceito de liberdade, da importância dessa liberdade. Digamos que uma pessoa chamada Jonas, José, Antônio, eu botei Jonas aqui. Digamos que Jonas cresceu na igreja, mas ele vivia com medo de errar, orava por obrigação, jejuava por culpa e achava que Deus só o amaria se ele fizesse tudo certo. Um dia, ao ler Gálatas 5:1, que lemos aqui, algo mudou. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Foi para a liberdade que Ele nos salvou. Jonas percebeu que vivia como um prisioneiro, com um cadeado imaginário, tentando conquistar o amor de um Deus que já o amava. Desde então, ele começou a servir por gratidão e não por medo. E esse cadeado foi quebrado. A liberdade em Cristo não era para fazer o que queria, mas para ser livre para viver como filho. Essa liberdade ela é importante, mas ela deve ser entendida ao contexto da carta aos Gálatas. Somos livres para vivermos como filhos de Deus. Não estamos mais debaixo da maldição da lei e nem da escravidão do pecado. Somos filhos. Não se preocupe se você não conseguiu pegar muita coisa aqui, porque a gente vai falar sobre isso aqui no decorrer de todo o trimestre. Subponto 2. Nossa salvação não depende de nossas obras. É uma mensagem complementar à importância da liberdade. A lição diz: nenhuma prática que venhamos a realizar tem a capacidade de trazer a salvação oferecida por Deus em Jesus, ou o perdão dos pecados. A carta aos Gálatas é um alerta contra qualquer ensino ou pregação que tente complementar o sacrifício de Cristo com obras feitas pelos homens. Olha como vai ficar mais claro o subponto anterior. Por que nossa salvação não depende de obras humanas? Primeiro, a justificação é um ato de Deus e não a conquista humana. Paulo afirma: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Gálatas 2:16. Segundo o comentarista,
pastor Alexandre Coelho, nenhuma prática que façamos tem a capacidade de trazer a salvação ofertada por Deus em Jesus, porque ela é um dom recebido pela fé. Aí eu oro para ser salvo. Eu leio, não, vocês fazem essas coisas por gratidão, porque você é salvo. Entendeu? Eu tenho que fazer isso aqui, porque se eu não fizer, meu Deus do céu, o mundo vai se acabar, eu vou morrer, eu vou pro inferno. Não. Você foi justificado. Você foi liberto para viver não mais debaixo do medo, mas para viver com um sentimento de gratidão. Eu jejuo porque eu sinto saudade dele. Eu quero vê-lo, eu quero estar com ele. Eu leio porque eu quero conhecê-lo. Eu oro porque eu quero conversar com ele. Vê como é diferente. Em segundo lugar, por que a nossa salvação não depende de obras humanas? A lei revela o pecado, mas não remove. A função da lei é pedagógica e condenatória. Olha o que Gálatas 3:24 diz. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, a lei, ela expõe a santidade divina e a transgressão humana, mas não tem o poder para regenerar o pecador. A lei aponta para a necessidade de um Salvador, mas ela mesma não é o Salvador. Então não dá para misturar lei e evangelho, é o que Paulo vai dizer aqui. A lei apontava para Cristo, certo? Porque a nossa salvação não depende de obras humanas. Porque confiar nas obras nega a suficiência da cruz. A tentativa de adicionar méritos humanos à obra de Cristo compromete a essência do evangelho. Gálatas 2:21 diz: se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Qualquer esforço humano para obter justiça anula a cruz e recai na autossuficiência. Então, nossa salvação não vem das obras, não é por meio do cumprimento da lei, mas é pela fé em Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Terceiro subponto, os judaizantes. A lição diz: Paulo desejava mostrar, na carta aos Gálatas, que o sacrifício de Jesus foi único, perfeito e suficiente para a nossa salvação. Isso foi necessário porque havia um grupo que não andavam bem e diretamente conforme a verdade, que é Gálatas 2:14, e que desejavam impor os costumes dos judeus sobre os gentios, costumes esses que nem mesmo o apóstolo Pedro parecia observar. Os judaizantes eram indivíduos atuantes nas comunidades cristãs do primeiro século que ensinavam ser necessário que os gentios convertidos ao cristianismo obedecessem à lei de Moisés, especialmente práticas como a circuncisão, a guarda dos sábados, das festas e outras ordenanças cerimoniais como condição para a salvação ou plena aceitação por Deus. Esses indivíduos não eram necessariamente descrentes. Muitos se identificavam como judeus cristãos, reconhecendo Jesus como Messias, porém sustentavam que a fé em Cristo devia ser complementada pelas obras da lei. Sua atuação é destacada nas epístolas paulinas, especialmente em Gálatas, Filipenses e em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, onde são citados em discussões teológicas relevantes. Olha o que diz Gálatas 15:1. Aqui é o cerne da mensagem dos judaizantes. Se não vos circuncidardes conforme o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Paulo diz, isso é uma heresia. Isso é anátema. A gente não pode aceitar isso não. E é por isso que Paulo reage de forma contundente. Ele classifica esses homens, esses judaizantes, como falsos irmãos, Gálatas 2:4. Acusa-os de distorcer o verdadeiro evangelho, Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 7. E a principal crítica paulina reside no fato de que a proposta dos judaizantes representa uma negação da suficiência da graça e da obra redentora de Jesus.
Esses homens eram terríveis. Eram. Mas hoje há muitos judaizantes também. Se não guardar o sábado, vai para o inferno. Se não comprar essa rosa, se não fizer isso ou aquilo, vai para o inferno. Eles não desapareceram. Eles estão mais presentes em nosso meio do que se imagina. Qualquer grupo ou líder que ensine que a salvação ou a aceitação de Deus depende de ritos, regras ou méritos humanos, mesmo dentro de igrejas cristãs, está ali atuando o espírito dos judaizantes. Para você ser salvo, você deve fazer isso. Você deve fazer aquilo. Você deve agir dessa forma. Tem que fazer. Eu vou finalizar aqui com uma coisa muito polêmica. Olha, irmãos, tomem muito cuidado quando vocês tocarem nesse assunto, porque pode surgir questões que vale levar a ter problema com sua liderança, e aqui não é o nosso objetivo. Porque geralmente nessas aulas se fala sobre usos e costumes. Usos e costumes. E deixe-me dizer aqui uma coisa a vocês. Usos e costumes não são a palavra de Deus. Há alguns usos e costumes que, além de serem usos e costumes, são bíblicos, como se vestir de forma modesta, se vestir com pudor. Mas o que é uso e costume? Se é saia ou se é calça, bijuteria, bigode, barba, isso não salva. E quando alguém diz assim, mas como eu estou aqui, se eu não obedecer eu vou para o inferno porque eu estou sendo desobediente. Isso, me cheira a legalismo. A mensagem de judaizantes. Irmão Murilo, então quer dizer que se eu sou de uma igreja que proíbe o uso de barba e eu uso barba, eu não vou para o inferno, aí eu vou usar. Aí você está errado. Aí a gente vai para a parte de ética. Aí a gente vai para a parte do regimento interno da denominação. Eu creio que você não vai para o inferno porque usou a barba. Eu creio que você não vai para o inferno porque botou um brinco. Porque você colocou uma pulseira. Eu, particularmente, não uso essas coisas. Não uso. Eu venho da denominação que tem muitos usos e costumes. Mas aqui e acolá, quando eu vejo alguém assim, eu digo o seguinte, olha, eu creio que você não vai para o inferno por conta especificamente disso aí. Mas como a igreja aqui, ela adere a usos e costumes, o que é que vai acontecer com você aqui? Você não pode ter oportunidade como professor na escola dominical adjunto. Você não pode ter oportunidade no púlpito da igreja. Você não pode ter oportunidade, você não pode participar como obreiro. Você não pode cantar nos conjuntos. Você não pode. Você não pode participar disso. Mas para o inferno, eu penso que você não vai. Então, o que é que eu faço? Ou você se adequa aos usos e costumes da denominação que você faz parte, ou então você sai. Para que você não fique lá gerando problema. Para que você não fique lá incentivando outros a desobedecerem às regras daquela denominação em específico. Entendeu? Agora, deixe-me dizer aqui, porque tem gente que quer questionar tudo, quer questionar a igreja, quer atacar a igreja, quer isso, quer aquilo. Deixe-me lhe dizer uma coisa aqui. Ninguém é batizado à força. Eu penso que o pastor não foi lá na sua casa, ele amarrou e vou batizar. Não, pastor, eu não. Vou batizar assim mesmo. Ninguém é batizado à força. E um líder sábio, ele não vai batizar um adolescente só
pela obrigação dos pais. Às vezes, quando eu pegava as fichazinhas de batismo, ia conversar com os adolescentes, né, antes de tomar a profissão de fé, é seu pai que está lhe obrigando? É sua mãe que está lhe obrigando? Ninguém é batizado à força. Mas, né, se você professa, se você aceita, se você toma ali a profissão de fé, você aceita batizar, siga as regras, siga os usos e costumes da sua denominação. Mas siga consciente de que não se pode equiparar usos e costumes com a palavra de Deus. Porque se eu digo que eu dependo de cumprir usos e costumes, se eu preciso cumprir isso aqui para mim ser salvo, aí é mensagem dos judaizantes. Mas se eu entendo que eu vivo os usos e costumes porque eu assim aceitei, porque eu faço parte de uma denominação que tem esses usos e costumes, então eu entendo que eu guardo eles, não porque eu vou ser salvo guardando eles, mas eu guardo eles porque eu faço parte dessa denominação específica. E deixe-me dizer, para qualquer igreja que você for, aonde você for, você vai encontrar usos e costumes. Diferentes, mas você vai encontrar. Ah, eu vou sair daqui porque tem muitos usos e costumes. Tá bom. Então você vai para outro lugar. Cuidado para não ir para uma seita. Mas aí você vai para um lugar e lá você vai ter usos e costumes também. Você não consegue fugir disso. Toda a igreja tem uma cultura local. E você não vai mudar a cultura dessa igreja. Tá bom? Então fica esta palavra, fica esta exposição, para que você chegue preparado em classe para ministrar a sua aula. Eu já estou ansioso para a lição de número 2, onde falaremos sobre o falso evangelho. Deus abençoe, um ótimo final de semana, uma ótima aula de escola bíblica dominical. Olha para mim aqui, não se esqueça, abra a jaula!